Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, sexta-feira, Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, um dos prédios maravilhosos, um local de muita história, e estou com o vereador Pedro Duarte. Mas quem que é esse Pedro Duarte? Foi reeleito vereador e é, como eu chamo, brinco com ele, o ponta de lança do potencial construtivo de São Januário. Tem muita gente me perguntando, vai sair quando a obra? Então a gente vai perguntar tudo isso para ele. Você está bem? Muito bem, Wellington. Obrigado, Feliz aí pela reeleição. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Um prazer estar aqui de novo. Maravilha. Então, depois da vinheta a gente volta, tá bom? Roda a vinheta! Muito bem, vamos lá, sem maiores delongas, diria os antigos, conversar com meu amigo vereador Pedro Duarte, porque a ideia inicial do presidente Pedrinho, no Vasco da Gama, era começar as obras do novo estádio de São Januário em dezembro. Então, também usando uma frase antiga, em que pé está essa situação? Bom, vamos lá, até acompanhando também pelo que vem saindo na imprensa e conversando com pessoas da Prefeitura, da própria diretoria do Vasco, aqui dentro da Câmara. Não teremos mais a obra começando agora em dezembro, mas sim uma perspectiva de começar no meio do ano que vem. E por que as pessoas envolvidas estão tomando essa decisão? Porque foi, então decidiram jogar para frente, decidiram empurrar com a barriga, e de forma alguma, certamente. Porque o ponto mais importante aqui, a gente falava nas lives, quando a gente conversávamos aqui da aprovação do projeto, o que a Câmara Municipal votou? Nós aprovamos que o Vasco vendesse potencial construtivo que existe em São Januário. Qualquer terreno na cidade, todos eles, que cada um mora aqui no nosso prédio, nossa casa, todo terreno na cidade ele tem um potencial construtivo, que é o quanto eu posso construir naquele terreno. O do Vasco, a gente autoriza que é o Vasco, ao invés de construir ali, porque nunca construirá, é um gramado e eternamente será um gramado, será um estádio de futebol, então ao invés de ser prédios que nunca serão construídos, autoriza-se que esses prédios sejam construídos em outros lugares. E esse potencial construtivo, que é imaginário, mas ele é real e tem grande valor, ele é vendido para empresas construtoras que compram e vão, por exemplo, construir na Barra da Tijuca, onde existe boa demanda. As pessoas estão sempre construindo novos prédios, fazendo apartamentos e vendendo. Só que existe um ponto importante que eu comentei, que é a construtora comprar o potencial construtivo do Vasco, aquele metro quadrado, construir o prédio e vender. E hoje o que nós estamos vendo, a dificuldade, na verdade, é nessa negociação entre o Vasco, a associativa, a diretoria, com as construtoras que, de fato, topem pagar o valor que o Vasco quer que seja pago por esse potencial construtivo. Hoje o nó está aí. Aqui na Câmara, está tudo ok, está tudo aprovado, está tudo liberado? Explica para a gente politicamente. Da parte da Câmara está 100% aprovado, inclusive o nosso papel agora, na verdade, é esse que eu estou fazendo aqui, conversando com vocês, é o de monitorar o andamento disso, de cobrar o andamento. Eu enviei um ofício, um requerimento de informação à Prefeitura do Rio de Janeiro e também para o Vasco, questionando quantas reuniões vêm sendo realizadas, a minuta de decreto, o conselho que precisa ser criado com representantes dos moradores da Barreira, com representantes dos comerciantes da região, representantes da Câmara de Vereadores, da própria Prefeitura, porque é esse conselho que vai acompanhar a obra e estar sempre fazendo o questionamento que deve ser feito. Quanto do potencial construtivo já foi vendido? Quanto já foi assinado? Quanto foi arrecadado? Isso que precisa avançar. E nosso papel hoje, como Câmara Municipal, de lei, tudo que era para ser aprovado já está aprovado. Agora é a Prefeitura soltar o decreto, que ainda não divulgou a versão final do decreto. O que nos foi respondido no último questionamento é que a Prefeitura e Vasco já tinham tido várias reuniões, debatendo minuta, muda esse artigo, muda essa palavra, ajusta para aqui, ajusta para lá. Eu entendo que é complexo, mas também já se passaram alguns meses e a torcida vascaína, com razão, e eu incluído aqui, estou ansioso cobrando, porque era para esse decreto já ter saído e a gente ter um cronograma com relação à negociação desse potencial construtivo. Conversando com o vereador Pedro Duarte, que vou voltar a repetir, ponta de lança nesse potencial construtivo do novo São Januário. Inclusive, me ocorreu agora aqui um questionamento. No projeto, quando foi criado com Jorge Salgado, era a capacidade de 47 mil, quase 48 mil. O Pedrinho, quando assumiu, falou em 57 mil lugares para a torcida do Vasco da Gama.
se implica em alguma coisa ou só é uma questão arquitetônica, de obra? Olha, Wellington, eu aprendi desde pequeno ouvindo dentro de casa que o feito é melhor do que o perfeito. Então eu entendo, e quando eu sigo essa linha, até alguns vascaínos me criticam, porque, claro, o nosso grande sonho era ter um estádio de 70 mil, 80 mil, 90 mil. O torcedor sempre quer mais, mas a realidade financeira, a realidade política, social, econômica, ela se impõe. Então não é só uma questão de arquitetura, porque a arquitetura parece estética. Ah, eu quero maior, eu quero menor, né? O som fica mais abafado, fica menos abafado, mas não é só isso. Você construir um estádio de 44, 47 mil torcedores é muito diferente, né, de um estádio de 54, 57 mil torcedores. O maior é mais caro, é uma engenharia mais complexa, é mais cimento, é mais concreto, é mais estrutura. E a conta que foi feita no momento da aprovação da lei era: precisamos emitir tanto de potencial construtivo, tinha lá uma metragem, cada metro quadrado vai valer mais ou menos X, e isso vai levar a uma arrecadação para o Vasco, um orçamento de, na época, algo na casa dos 500 milhões de reais. Se você faz um estádio que é maior, ou quer fazer um estádio maior, e o orçamento é de 600 milhões, de algum lugar, tem que sair a diferença. Quando isso foi questionado, fala-se, name rights, venda de cadeira, venda de camarote. Pode ser, mas tem que mostrar uma conta muito factível. Porque começar a obra e no meio da obra faltar dinheiro é desesperador. Então eu sou da linha do feito é melhor do que o perfeito e seguir o que estava no cronograma, porque é um orçamento já debatido, é um orçamento já estimado, numa capacidade que pode, numa final de Copa do Brasil, numa sempre, em jogos maiores, claro, né, não vai comportar 100%, mas já seria um grande avanço para o que nós temos hoje. Meu amigo João Fortunato, né? Ele está lá em Minas Gerais, do lado do Pico da Bandeira, Alto Caparaó, e ele tinha me pedido para falar a respeito de uma situação, e agora vejo o vereador Pedro Duarte como perfeito para a gente tocar nesse assunto. Nas últimas horas, o Corinthians tem chamado a atenção, porque a Fiel, o Gaviões da Fiel, está fazendo uma campanha em parceria com a Caixa de arrecadação de grana para pagar a arena do Corinthians. E eles precisam arrecadar algo em torno de 710 milhões de reais, que é o tamanho da dívida do Corinthians com a Caixa. O vascaíno, se o Vasco lançar esse tipo de campanha de doação para construir o novo São Januário, isso é permitido junto com o potencial construtivo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não pode misturar. É permitido sim, inclusive o Vasco é pioneiro nisso. Sim. Nós sabemos da história da formação de São Januário e quão incrível foi essa mobilização, exatamente de milhares de pessoas que acreditaram no que seria um sonho e se tornou uma incrível realidade. Quem tinha dinheiro dava dinheiro, quem não tinha dinheiro trabalhava. Exato. Então nós temos a maior prova de que isso é 100% possível. E em diferentes momentos da nossa história recente, né, o Vasco teve esses ímpetos, essa vontade de trazer o sócio, de trazer o torcedor, de trazer o fã para perto do clube, para fazer doação. Eu lembro de momentos que nós batemos recordes de associação, né, de novos sócios, na época dos nomes em São Januário. O problema, e aí falando como torcedor... Até para te ajudar, o CT Moacir Barbosa ele foi construído com doações dos torcedores do Vasco. A estátua do Roberto Dinamite foi feita, foi confeccionada com doações do torcedor do Vasco. Perfeito. A questão é que o torcedor ele precisa ver que no médio, no longo prazo, aquilo vai dar resultado, que não vai ser um grande esforço da parte do torcedor que depois se desfaz porque o elenco não vai bem, porque a gestão não vai bem, porque a governança não vai bem. Então, que hoje é, claro, o Vasco pode e deve, inclusive, envolver os seus associados, seus sócios, seus fãs, seus torcedores para a conclusão de São Januário. Mas tem que ter, na minha opinião, tem que ter um plano. Apresentar, olha, vamos vender tantos camarotes, vamos vender tantas cadeiras, vamos vender o primeiro ingresso, né, da primeira partida, os 10 primeiros ingressos. Tem várias formas de fazer isso. E também até aquela da doação mesmo, ou do nome, uma nova área, vai ter um paredão com 10 mil nomes, você paga... Tem várias formas de pensar nisso e pode ser feito, mas tem que passar credibilidade. Sabe uma coisa que eu tenho em casa, que eu ganhei e guardo com carinho? É quando botaram abaixo o Maracanã, a parte interna, porque ele é tombado, o pessoal do Maracanã fez umas caixinhas com uns pedaços
dos concretos. Eu tenho um pedaço de um concreto de arquibancada na minha casa do antigo Maracanã. Eu lembro que esse caso específico, até desde o início do debate do potencial construtivo, da reforma de São Januário, sempre se comenta disso, porque o nosso estádio é muito histórico, Sim. inclusive mais antigo que o próprio Maracanã. Então, ali no processo de reforma, teremos, com certeza, muitos fragmentos que valem, para o coração do apaixonado, vale um bom dinheiro. E é uma das formas de arrecadar e pode, na minha opinião, deve. Mas isso, é fundamental ter credibilidade, seriedade, um cronograma. O torcedor entender, falar, então, beleza, eu vou comprar isso que ajuda a fazer na conta X, que leva no cronograma Y e vai dar certo. Agora, essa coisa de... Isso é uma coisa bem transparente, né? Exato, bem transparente, com curto, médio e longo prazo. Você tem conversado com o Pedrinho a respeito disso? O que você tem sentido do Pedrinho em termos de novo São Januário? Converso com a diretoria, que mostra, até porque está numa gestão relativamente nova, já tem um pouco tempo de trabalho, mas você bem pontuou. Esse debate de potencial construtivo começou aqui na Câmara, ainda era a gestão do Jorge Salgado, e no meio dela entrou o Pedrinho, novo presidente, que eu vejo sempre muito bem intencionado, correndo atrás de poder entregar essa reforma, pontua as dificuldades, até já falei para ele, acho que seria importante que ele falasse isso mais abertamente nas entrevistas. Acho que às vezes tem um receio de talvez passar uma mensagem pessimista para os investidores, para o mercado. Eu entendo as razões, mas o torcedor ele é muito emocionado, ele é muito apaixonado, ele quer saber informação todo dia, se possível. Eu tenho certeza, o Hélio recebe mensagem, assim como eu recebo todo dia, de e aí, tá andando, e aí, tá andando. Então, esse vídeo nosso vai bombar, porque é um assunto que o torcedor é apaixonado, novo São Januário. Claro. Por isso seria importante ter um cronograma, talvez uma reunião semanal, um evento quinzenal, em que a diretoria apresente quais os andamentos, quais são os novos passos para a imprensa, que possa responder perguntas, porque transparência acalma o coração e o torcedor vê que existe ali, e na minha opinião existe, claro, um esforço da diretoria para poder entregar isso. E esse esforço, que muitas vezes é conversado, é passado para alguns, tem que ser constantemente passado para o maior número possível de pessoas, até para que todo mundo ajude nisso. Até para mostrar que o projeto está em andamento. Exato, é fundamental. Agora a gente já conseguiu isso, agora a gente conseguiu isso aqui e vai alimentando o torcedor, né? Que está muito ansioso pelo o novo São Januário. Como estão as conversas, por exemplo, que as construtoras vão comprar o potencial construtivo, a gente sabe que numa vida, somos adultos. Não dá para falar tudo porque é negociação. Perfeito. Você não pode, se você está negociando com 10 construtoras diferentes, você não pode falar, essa aqui já comprou 70%, ou já assinei o contrato de 20% com essa a tanto de valor. Porque cada potencial construtivo, inclusive isso é um ponto importante, Wellington, que às vezes as pessoas tiram umas dúvidas comigo. O potencial construtivo ele não vem carimbado quanto ele vale. Então você pode, com uma construtora, negociar um valor, e você pode, com outra construtora, em outro contrato, negociar outro valor. Você vai projeto a projeto. Na época falou-se em meio bilhão de reais. Né? Esse era o total por toda a metragem. Só que isso é uma média. Porque eu posso vender um pouco mais caro ali, posso vender um pouco mais caro. Como assim? Como qualquer restaurante, estabelecimento, é claro que no outro nível de complexidade. Ou mesmo assim, você vai num prédio, fala, a média desse prédio, o metro quadrado está sendo a tanto. Mas a cobertura tem um valor, o primeiro andar tem outro, se é fundos, se tem piscina, não tem piscina. Cobertura. Então, exato. Então, assim, por exemplo, a construtora que vai fazer é um grande empreendimento de luxo. Talvez aqui eu consiga cobrar um metro quadrado melhor. O outro já está fazendo um modelo mais classe média, o preço é mais apertado. O Vasco pode falar, não, eu sei que o seu negócio está mais apertado, eu vou fazer um metro quadrado diferente. A gente entende que não dá para abrir todas essas informações hoje, mas precisa passar alguma informação para ver que existe andamento, que existe planejamento e acalmar, mais uma vez, como eu disse, o coração do torcedor que está aflito, sobretudo por causa do momento do elenco também, não ajuda, gera essa pressão. São dois assuntos diferentes, mas para o torcedor vai criando uma animosidade. Já que você falou no elenco, falou do time, qual a sua expectativa para fechar essa temporada? Os últimos jogos foram muito difíceis, times bem organizados, que vinham embalados. Não é desculpa para uma sequência tão ruim. Eu não esperava, eu não achava que a gente fosse pontuar muito, mas também não achava que a gente ia pontuar 0. E uma sequência de resultados que não é 1-0, não é 2-1, são partidas, todo mundo viu aí, muito mais difíceis e duras do que isso. Mas, felizmente, agora a gente tem um rival mais fácil pela frente. Não tem jogo garantido, como se diz, não tem mais bobo no futebol. A gente estava até conversando antes aqui, Wellington? A gente também chegou numa situação meio desmotivante de reta final, porque, graças a Deus, não tem perspectiva de rebaixamento,
mas também para as cabeças demos uma distanciada. Né? Algumas rodadas atrás estava naquela empolgação, pô, se bobear vai dar para morder ali uma vaga na Libertadores, agora já está um pouco mais difícil. Vira aquele meio de tabela chato, mas vamos torcer, vamos apoiar, vamos estar presentes para que nessa reta final a gente consiga pontuar o máximo possível. São rivais super factíveis, né, adversários super factíveis da gente ganhar, né, para ver se a gente consegue aí, talvez com uns resultados que estão para vir de Libertadores, de outros campeonatos, a gente pegar uma vaguinha aí. Faz de conta que você está lá na social. Então, a social tem muito corneta. Vamos cornetar. É isso. O que você acha do Felipe como técnico? É muito recente, eu não... Você quer esperar para ver? Eu quero esperar para ver, assim, é um ídolo e é sempre muito... Sempre é uma faca, né, de dois gumes aí, porque ao mesmo tempo a pessoa tem que ter coragem, né? Você vê o Dinamite. O Dinamite, pô, um ídolo incontestável, né? Quis ali ser presidente do Vasco num momento difícil também da nossa história e saiu, de certa forma, arranhado com relação à gestão. Com relação a ídolo, óbvio que jamais. Zico no Flamengo teve problemas também. Exato. Quando a gente tenta se envolver em gestão, né, sai do papel de líder, de ídolo, e se coloca na gestão como técnico. Eu gosto de falar uma coisa. Essa frase é até minha. O ídolo, esse cargo de ídolo, ele é incompatível com outro cargo. O cara é ídolo, ele está acima, já dizia Chico Anísio, outro grande vascaíno, ele está acima do bem e do mal. Então, se o ídolo se envolve com presidência, se ele se envolve como treinador, ele vai ser contestado. Exato. E ainda mais uma situação como essa, que está um momento muito ruim da nossa temporada, né, e o Felipe ele sempre foi envolvido, e na minha opinião corretamente tinha o direito disso, envolvido na política do Vasco. Né, e muito próximo à chapa do Pedrinho, apoiou. Então sempre pode abrir a margem para alguém falar, tá lá porque é parceiro do Pedrinho, porque é amigo de longa data. E a gente sabe que o Felipe estuda muito com relação a isso e já tem bastante tempo. Tem qualificação, não vou questionar isso. Só que se coloca numa situação ruim, porque no primeiro momento o torcedor irritado vai virar e falar, é amigo do Pedrinho, por isso que está lá. Vira vidraça. Exato. Então, do ponto de vista técnico, né, quero aguardar mais para poder opinar, porque tem pouco tempo. Agora, do ponto de vista de governança, abre para uma margem de crítica que, talvez com o ânimo como está agora, fosse melhor evitar. Bem, eu sei que você tem uma equipe maravilhosa no seu gabinete. O Antero é um grande parceiro. E muito vascaíno. Muito vascaíno. Ele disse, Wellington, nós estamos criando o Dia do Vascaíno. Exato. A gente tem, na verdade, feito uma série de propostas aqui dentro da Câmara, né, reconhecendo momentos importantes da história do Vasco, de São Januário, camisas negras, em coautoria com outros vereadores. Qual seria a data do Dia do Vascaíno? Porque o rubro-negro escolheu o dia de São Judas Tadeu. Não, exato, 21 de abril. Perdão, 21 de abril, porque a gente teve até o debate, né, da escolha do momento, porque são alguns marcos históricos e é difícil você escolher qual é o marco histórico que melhor encaixa ali. Né? Mas o de 21 de abril foi o que a gente escolheu e espero que a torcida vascaína receba, né, a escolha de bom grado. Maravilha, maravilha. Para quem não sabe, esse 21 de abril, quando surgiram os camisas negras e o Vasco mandou aquela carta dizendo que não ia abandonar, né, a resposta histórica, me ajuda aqui o Pedro Duarte, o Vasco se tornou mais popular no final dos anos 40, anos 50, viu, Antero? E nos anos 60, era o time mais popular do Brasil, porque ele foi abraçado pela classe média, a classe baixa, e ele era admirado. Então, as duas maiores torcidas no Brasil eram do Vasco da Gama e da Seleção Brasileira. Ah, Wellington, mas o Flamengo hoje tem a maior torcida do Brasil. O Flamengo, por méritos, cresceu, como cresceu do Corinthians. Mas a gente não pode riscar ou rasgar essa parte da história. Não, de forma alguma, até porque a década de 40 foi uma década com grandes conquistas que até hoje carregamos com muito orgulho no nosso manto. É isso aí. O que mais você quer acrescentar? Não, queria aproveitar aí mais uma vez para me colocar à disposição de toda a torcida vascaína. Já são muitas as pessoas que se sentem à vontade, devem se sentir à vontade, para me mandar uma mensagem, para questionar como está andando, sempre respondo a todas. Né? Fazemos ofícios, fazemos requerimentos. Contem comigo para essa parte de potencial combustível e também, às vezes, para resenhar um pouco de Vasco. Né? Não raro agora, às vezes, eu caminho na rua, alguém vem falar disso de pô, meu vereador, tá horrível essa fase, tá muito difícil. Aí eu falo, olha, de futebol eu evito opinar diretamente para não causar muitos ruídos. Né? Eu tento respeitar
né, a forma como o clube vem sendo conduzido, tudo mais. Acho que não é o meu papel, né, eu tenho meu papel de torcedor, meu papel de vereador. Como vereador, sempre ajudar o Vasco, independentemente, né, de quem esteja tocando a gestão. Eu até, no caso, e digo abertamente porque está nas minhas redes, né, eu votei no Pedrinho para a presidência, acreditava e acredito, né, que era a melhor decisão para aquele momento. Mas hoje em dia, depois dessa repercussão que a gente teve no último ano com todo esse trabalho, tento muito focar aqui no meu papel de vereador, ajudando no que posso o nosso clube do coração. E como torcedor, às vezes no Twitter eu vou lá e faço uns desabafos, né, com relação ao elenco, mas é coisa do coração. Mas tem torcedor, ele tem licença poética para elogiar, para criticar e tudo mais. O que você acha do nosso vídeo aqui? Comente aí, né? Deixa o seu nome e o nome da sua cidade. Eu gostei demais. Você gostou? Gostei demais. É sempre um prazer conversar com você, né, Wellington? Pô, que isso. Que bom. Se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC. Não paga nada, não. Está passando tudo aqui embaixo. Dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. E espero ter te ajudado, você que está na expectativa. Quando começam as obras de São Januário? Só para a gente fechar, começa quando? Meio do ano que vem, se Deus quiser. Estamos trabalhando muito por isso. Maio, junho ou julho? Um provável junho. Junho, exato. Mas como eu disse, né, foi o que a gente conversou aqui ao longo de tudo. Existe questões... E dá tudo certo. Nós temos que fazer, né, como todos envolvidos nesse projeto, temos que fazer a venda do potencial combustível, porque sem dinheiro não fica de pé. Né? Como qualquer obra na casa de uma pessoa, sem orçamento, sem a grana, a coisa não vai. E para isso a gente precisa vender potencial construtivo. Existem negociações em curso. Né, podemos, eu acho que, como falamos aqui na live, isso tem que ser mais... trazido a público, entendemos que não dá para falar tudo, mas um pouco é importante ser dito para que a torcida sinta e veja que isso está andando. Existem negociações e cursos, mas, como qualquer contrato, é só depois que aperta a mão, passa a caneta e o dinheiro e o Pix está na conta, que aí sim o Vasco pode, né, garantir uma data exata para início de obra. Que legal. Eu gostei demais. Tomara que você tenha gostado da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, no gabinete do vereador Pedro Duarte, aqui no Rio de Janeiro. Pedro Duarte, nosso querido e jovem vereador, e esse amigo de vocês, o Wellington Campos.